Fala bruxos! Iniciando mais um vídeo aqui no canal, se você ainda não é inscrito, considere se inscrever, eu sempre estou postando vídeos aqui falando sobre patamares de preço interessantes para você comprar e oportunidades de trade. Então hoje a gente ainda está diante aí de uma perspectiva negativa do mercado, né? Viés extremamente negativo. Vou comentar aqui sobre o S&P 500, o Bitcoin, e vou falar sobre um trade que nós fizemos ontem, beleza? Então, vamos começar. Começando aqui pelo S&P 500, o que nós observamos? Na nossa última análise, né, a gente comentou aqui que o S&P 500 estava testando o último fundo aqui do tempo gráfico semanal e que a maior probabilidade era nós termos aqui a força compradora tentando defender este fundo, que foi exatamente o que nós tivemos aqui. A grande questão é que uma vez defendido este fundo, a gente tem que ter continuidade de movimento, né? A gente tem que ter continuidade de movimento, invertendo a tendência para que esse movimento se torne um movimento saudável. Afinal de contas, a gente está formando um fundo ascendente no tempo gráfico semanal. Então a gente precisa pelo menos de um pivô de alta no tempo gráfico diário para estabelecer esse fundo ascendente. Uma vez que a gente não está formando essa estrutura de inversão de tendência no tempo gráfico diário, a gente continua tendo continuidade de queda. E aí aqui o que a gente evidencia, né, é um comportamento de formação de topo descendente em confluência com a média de 12. Aí forma topo descendente, média de 12, topo descendente, média de 12, que é uma importante média que funciona dentro de um contexto de pullback, né? Quando você tem uma tendência de baixa aqui no tempo gráfico diário, né, estabelecida, a média de 12 ela costuma funcionar como ponto de confluência nesses pullbacks. Então aqui o que a gente tem nada mais é do que uma confluência normal aqui de pullback. Então não tem uma reação. Se a gente não supera essas médias de 12 períodos e não tem pivôs de alta, né? O que poderia acontecer aqui? A gente poderia ter uma reação mais pronunciada abaixo das médias, formar um pivô de alta, aí sim ficaria mais difícil para que as médias pressionassem, porque não existiria mais essa estrutura de pullback. Mas uma vez que a gente está formando topos descendentes abaixo da média de 12, ela vai continuar formando, vai continuar funcionando como ponto de pullback nesse contexto da tendência de baixa. Então, tempo gráfico diário, continuamos em tendência de baixa, estamos aqui perdendo o último fundo do movimento e eu vou aguardar por pontos mais extremos, pontos com divergência altista no tempo gráfico de 12 horas, no tempo gráfico de um dia, para começar a montar as minhas posições, tá? Então, assim, S&P 500 para mim está numa visão bem negativa ainda, né? Até o fechamento do semanal, a gente poderia ter a força compradora tentando defender aqui este fundo anterior, porém, formando um pivô de baixa aqui no tempo gráfico diário que sugere uma continuidade de baixa, a gente ainda não vê essa força compradora aparecendo. Então o que eu preciso? Eu preciso ver um pivô de alta abaixo das médias para tentar romper essas médias, ou eu preciso ver um movimento ascendente em V e depois utilizar as médias como ponto de pullback num movimento de alta, tá? É isso que eu preciso ver. Enquanto a gente não tiver nenhuma estrutura dessa natureza, a gente vai continuar em tendência de baixa no tempo gráfico diário, sendo pressionado pelas médias e perdendo os fundos anteriores, tá? Então, está com um viés bem negativo aqui o S&P 500 e se nós perdermos o fundo aqui no tempo gráfico semanal, a maior probabilidade é que o Bitcoin também realize um movimento dessa natureza. E aí, o que também traz um aspecto um pouco mais negativo dentro dessa movimentação de preço é que este pivô de baixa ali no tempo gráfico diário, né, que está empurrando o preço para perder o fundo no semanal, pode ser um fator deflagrador deste pivô de baixa aqui no tempo gráfico mensal. Olha só, fundo descendente, né, já aqui um fundo descendente, topo descendente, e aqui estamos ensaiando perder o fundo anterior, tá? Então, movimento perigoso que pode sim dar início a uma inversão de tendência no tempo gráfico mensal. No momento, estou só aguardando, né, para ver como é que o mercado vai precificar isso, como que o mercado vai estar se sentindo em relação a isso.
e esperar a força compradora aparecer, tá? Em outras moedas que a gente já viu a força compradora atuando, a gente já conseguiu montar trade, né? Inclusive ontem, depois da mentoria, a minha mentoria que eu geralmente dou às quartas e quinta-feiras para o meu grupo de mentorados, nós falamos sobre uma oportunidade de trade que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, no tempo gráfico mensal, olha só o que a gente tem no tempo gráfico mensal do Bitcoin. A gente tem aqui uma estrutura que eu já venho falando para vocês, que fortalece a possibilidade de um pivô de baixa, né? Que é uma retração abaixo desse nível aqui de 0,382. Então, testamos aqui esse nível de 0,382 e estamos indo testar o fundo anterior. A grande questão é que, para que a gente perca esse fundo anterior aqui do tempo gráfico mensal, a gente ainda precisa ou formar um pivô de baixa aqui no tempo gráfico mensal, ou perder o fundo de uma vez só. Não acredito que a maior probabilidade seja a gente perder o fundo de uma vez só, né? Eu acredito que a gente ainda vai ter um repique positivo aqui, que pode ser inclusive em confluência. Se o S&P perder agora o fundo no semanal, a gente pode ter um repique depois, né? Porque a força compradora, a força vendedora, ela não vai estar sempre presente, né? Ela vai estar mais presente dentro de determinados patamares de preço, quando você perde determinados fundos, mas depois a força compradora ela atua quando as coisas estão ficando um pouco mais extremas. Então, não acredito que a maior probabilidade para o Bitcoin seja perder o fundo anterior de uma vez só. Acredito que a gente pode formar um topo descendente aqui no tempo gráfico semanal e depois pivotar para baixo. Então, se o S&P confirmar esse pivô de baixo no tempo gráfico mensal, esse aqui passa a ser o cenário mais provável que eu acredito para o Bitcoin. A gente ainda tem uma onda de impulsão aqui, então a gente ia ver ali uma semana no mercado mais positivo, depois a gente iria continuar tendo uma correção, beleza? Então, o que eu estou observando para agora, né, no curto prazo? No curto prazo eu estou observando esta cunha aqui, ó. Estou observando esta cunha. Nós temos aqui esta cunha descendente, né? E cunhas descendentes têm maior probabilidade de romper para cima. E, inclusive, essa cunha descendente pode ser um padrão que vai balizar a formação dessa próxima onda de impulso no tempo gráfico semanal. Aqui eu também estava de olho numa possibilidade, né, de um ombro, cabeça, ombro invertido aqui. Se nós formássemos essa estrutura de ombro, cabeça, ombro invertido, rompendo aqui as médias de 12 e 26, seria extremamente saudável, né? Um movimento extremamente saudável para depois a gente formar esse fundo ascendente e pivotar para cima. Porém, a força compradora ela vai ter que segurar este último fundo aqui, ó. Ele vai ter que segurar este último fundo aqui. Embora eu acredito que seja extremamente improvável o S&P perder o fundo no tempo gráfico mensal e a gente formar um pivô de alta no tempo gráfico diário do Bitcoin, tá? Mas essa daqui seria uma probabilidade. Segurando aqui esse ombro, cabeça, ombro invertido, rompendo para cima, a gente veria o mercado cripto animar de forma geral. Então, o que eu estou esperando? Ou estou esperando uma correção um pouco maior, aproximando mais desse fundo anterior no tempo gráfico semanal, ou uma reação compradora mais acentuada, rompendo aqui esse ombro, cabeça, ombro invertido e essa cunha descendente, né, de forma que a gente formaria este fundo ascendente aqui no tempo gráfico diário, né, esse fundo aqui em confluência com as médias de 12 e de 26, tá? Então isso aqui seria o que eu esperaria para o preço, para tomar alguma atitude, né, de abrir algum trade de swing trade. Então, de olho nessa cunha descendente e de olho nessa possibilidade aqui de um ombro, cabeça, ombro invertido, mesmo sabendo que se o S&P confirmar o pivô de baixo no tempo gráfico semanal, muito dificilmente a gente vai configurar esse padrão no Bitcoin, tá? Então, ontem, na hora da mentoria, a gente conversou aqui, eu e os meus mentorados, a gente conversou sobre a possibilidade de usar a nossa técnica aqui, né, de trade nos 5 minutos neste fundo ascendente aqui, ó, do tempo gráfico de 1 hora, tá?
Então a gente usou aqui o nosso setup de fundo ascendente no tempo gráfico de 1 hora, né, que é baseado no tempo gráfico de 5 minutos. Então a gente viu aqui acontecer a formação, a formação de níveis de sobrevenda extremo, uma divergência altista, porque você tem aqui, ó, os preços com fundos descendentes, e aqui no RSI os fundos ascendentes, e aqui você tem a sua linha de pescoço aqui formando o seu ombro, cabeça, ombro, tá? Então esses são os 3 requisitos do nosso setup. E aí quando nós tivemos o rompimento dessa estrutura, depois nós tivemos o reteste, e o rompimento dessa estrutura nos deu aí um movimento considerável de lucro, tá? E aí, olha só como é que funciona isso aqui. No contexto do tempo gráfico de 1 hora, tudo se passa como se isso aqui, ó, fosse o fundo ascendente e aqui um topo descendente. Depois entrou num padrão de equilíbrio e no final das contas acabou rompendo para baixo, tá? Então tinha um padrão de equilíbrio aqui também. O pessoal montou posições aqui, mas aqui já é uma posição bem menos assertiva, né? Tentando pegar esse rompimento aqui de um padrão de equilíbrio, que já é bem menos assertivo. Então, qual é a próxima oportunidade de trade aqui? A próxima oportunidade de trade é você tentar pegar aqui este fundo ascendente no tempo gráfico diário, tá? Em confluência aqui com as médias de 12, usando um setup que a gente tem para pegar este fundo. Então, os meus mentorados, o grupo de bruxos, já estão prontos para montar esse trade de novo e para a gente ter um pouco mais de lucro aí nesse mercado que está difícil. O mercado esses dias deu poucas oportunidades de trade. E como eu sempre gosto de falar, a gente não precisa operar todo dia, a gente não precisa fazer trade todo dia, a gente não precisa tentar fazer lucro todo dia, porque muitas vezes você fica naquela ânsia de tentar fazer trade e você acaba só se desgastando e perdendo dinheiro. Beleza? Então essa daqui foi a minha análise de hoje. Mostrei aqui para vocês os patamares de preço mais importantes, falei aqui sobre a possibilidade de trade que a gente montou ontem e que os meus mentorados acabaram ganhando dinheiro em cima dessa possibilidade de trade na modalidade Scalp. Agradeço pela atenção, tamo junto, aqui a 2.